agradecer a presença de todos os trabalhadores da Parada de Lucas que vieram nessa convocação que eu e mais outros companheiros da executiva fizemos. Enfim, montamos essa estrutura para trazer aqui, meio que no improviso, né, essa estrutura, mas o importante é o conteúdo, para trazer aqui para a Parada de Lucas um debate, né, como eu falei no início, um debate que é necessário, como está ali na faixa, um debate que a gente consiga absorver, né, as informações dos companheiros que vão estar aqui passando as suas experiências, né, e trazendo para a gente o que pode ser uma coisa inusitada, né, para a grande maioria. Talvez alguns aqui já conheçam, até demais, mas enfim, a grande maioria eu acho que não tem o entendimento que venha a ser esse projeto de lei 6127. Então, eu gostaria de chamar os companheiros aqui, os palestrantes, né? Queria anunciar também aqui que a gente tem a parte da Executiva Nacional, que é a companheira Marlene, o companheiro Cruz, companheira Marlene do Maranhão, o companheiro Cruz da Canabarro, e a companheira Terezinha, aposentada no Rio de Janeiro, da Vila Chile, tá? E o companheiro Miguel, tá? Miguel da Sede, que já esteve aqui, panfletou comigo aqui e tal, mano. Enfim, agradecer os companheiros da Executiva que estão aqui junto comigo, também sou da direção da Executiva Nacional, e quero chamar aqui os companheiros chamados. Antes eu gostaria de estabelecer, é óbvio que é importante, que nós convidamos a direção do IBGE, a pessoa do senhor Sérgio Cortes, foi entregue, protocolado o convite, né, o presidente do IBGE, toda a direção, que é o momento em que a gente, obviamente, gostaria que tivesse alguém da direção para poder colocar sua posição em relação a isso, mas a justificativa teve a sua resposta, sendo que no momento não poderia dispor de nenhum representante, e seja como o escalão fosse, né, não poderia estar representando aqui em Parada de Lucas esse debate. Foi convidado também Luiz Paulo, né, que é o diretor aqui da Geociências. Luiz Paulo também, eu pude ouvir lá no momento, ele está viajando, né? Parece que está até fora do Brasil, não sei exatamente em que lugar do mundo, mas ele está viajando. Enfim, convidamos o núcleo, a coordenação do núcleo de Parada de Lucas, e convidamos a todos vocês, obviamente, aposentados também, convidamos os aposentados de Parada de Lucas, que também têm grande interesse nesse debate, obviamente, que vão ter também. E convidamos esses palestrantes que nos honraram com as suas presenças. Eu quero está aqui o Magno Melo, tá? Convidar aqui para a mesa Magno Melo, que ele é o consultor da Câmara dos Deputados, né, de Brasília, tá? Magno Melo, deixar aqui, vocês vão, só para lembrar Nós temos aqui também o Salvador Werneck, que é conselheiro da AFIPEA, que é a Associação dos Funcionários do IPEA. E também o José Gustavo Pérez, que também é o vice-presidente da AFIPEA. E também temos aqui o Luiz Carlos Freitas, que é o diretor de assuntos parlamentares do CID-CDM. Tá? E, finalizando, temos aqui o Dr. Luiz Fernando Viegas. Depois passo. O Luiz Fernando Viegas, que é da Executiva Nacional, que vai estar aqui passando qual é a visão real da Executiva Nacional sobre esse projeto. Então, Luiz Garcia, também, da CBN, que é diretor de assuntos institucionais. Tá? Porque a gente faz aqui meio que no improviso, eu querendo, não tenho uma estrutura própria aqui em Parada de Lucas, a gente tem que ter que improvisar. Mas é importante, como disse, o conteúdo, convidar os companheiros aí a participarem. Acho que a gente vai precisar de mais cadeiras, edição aqui na frente.
Bom, se eu esqueci alguma coisa, vocês me perdoem, que é falta de prática também, né? Nós vamos estabelecer aqui da seguinte maneira: a dinâmica dessa palestra, ela vai ser assim: nós vamos estabelecer um período de 15 minutos, tá bom? Para cada... Vamos fazer assim, a gente divide para cada órgão, no caso, para cada instituição, os 15 minutos. Vocês fazem uso dos 15 minutos, se acharem que é necessário, a gente dá uma prorrogação. Então, os companheiros do IFTVN, os companheiros do UFPE, o companheiro lá do Legislativo, vão fazer o uso dos 15 minutos e a gente vai, depois, Luiz Fernando vai passar a posição da CBGE e a gente vai abrir para inscrições. Essas inscrições, elas podem ser feitas, questionamento, no caso pode ser um questionamento, uma pergunta, né? Enfim, uma dúvida, ou mesmo um posicionamento próprio, enfim, o que cachorro. Nós vamos dar aqui 5 minutos para cada pessoa utilizar o seu tempo. Nós vamos fazer blocos de 5 minutos, de 5 inscrições, e vamos abrir para quem quiser direcionar qualquer um dos nossos palestrantes. E, enfim, vamos fazer blocos de 5, que é para também não ficar acumulando muito o assunto. Até o tempo que se esgotar. A gente fica aqui até a hora que os companheiros, sendo que os companheiros do IPES têm tempo, né, para ter compromissos, podem ser os primeiros até passar. É isso? Sendo que o Luiz, você quer abrir? Tá, então vamos fazer então dessa forma. Os companheiros do IPES, querem começar? Tá, vamos passar o microfone aqui. Tem um microfone sem fio que a gente vai utilizar depois para fazer. Vou contar o tempo aqui para a gente poder ter mais ou menos uma noção. Tá, são 14 horas e 20 minutos. Vocês podem começar, fica a critério de vocês aí, fazer a explanação. Boa tarde a todos, amigos do IBGE. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o querido Luiz Fernando, pelo convite de vir aqui para conversar um pouco com vocês sobre essa questão de carreira. Eu sou o vice-presidente da FUPEA, que é a Associação dos Funcionários de IPEA Regional aqui do Rio. O Salvador Werneck, ele é um conselheiro atual, foi o ex-presidente. E como ele tem mais tempo de casa e tem uma visão mais histórica do processo, da consolidação da carreira na IPEA, eu vou começar falando e depois ele pode complementar, porque ele participou ativamente também desse processo. Bom, quando a gente pensou em vir aqui conversar com vocês, eu acho que a nossa contribuição mais relevante, que a gente pode apresentar aqui hoje, é falar um pouco dessa experiência, de como é que foi a estruturação da carreira, como é que isso aconteceu na IPEA, e principalmente, quer dizer, falar um pouco dos custos, quer dizer, tem alguns benefícios, que a gente vai falar quais são, mas também tem alguns custos, quer dizer, que realmente foi um processo que está sendo bastante traumático na IPEA, quer dizer, porque tiveram pessoas que ficaram excluídas, então a gente queria um pouco conversar sobre a nossa experiência, sempre tem, tendência a se sobrevalorizar o lado bom, mas a gente queria também destacar, quer dizer, que tem alguns custos e alguns problemas, que vão ter, pode ser que tenha algumas pessoas que fiquem desvantagem. Então eu acho que é importante contar a nossa experiência, e como é que isso ocorreu, para preveni-los, quer dizer, para que vocês antecipem possíveis problemas e consigam até mesmo se antecipar e criar estratégias para lidarem com isso. Eu acho que essa aqui é a nossa, vai ser um pouco o tema da nossa exposição aqui. Tá bom. O IPEA, quer dizer, na verdade, ele entrou já na parte no ciclo de gestão, na carreira de chefe de Estado, desde a época, quer dizer, foi uma presidente quase a Camargo, quer dizer, na época do Itamar Franco, e nessa época, qual foi uma especificidade do IPEA? Quer dizer, o IPEA entrou como instituição em carreira de chefe de Estado, quer dizer, todos os cargos foram considerados carreiras de Estado. Então, ao contrário de muitos órgãos, que foram alguns cargos da IPEA, todo mundo que trabalha na IPEA, em princípio, ficou encarregado como carreira de
Só que, né, com isso, quer dizer, nessa época, o IPEA tinha, o número de cargos que o IPEA tinha era enorme. Quer dizer, nós tínhamos em torno aí de 11 ou 12 cargos, desde nível fundamental, motoristas, né, até realmente nível superior. E, quer dizer, mesmo sabendo, né, que para ter uma melhor distribuição institucional, quer dizer, dentro da carreira, quer dizer, sabia se podia ser feito dever de casa, né, que era o que? Um pouco simplificar esses cargos, quer dizer, redefinir nomenclaturas, redefinir funções, e para tentar realmente, né, fazer, quer dizer, que seria muito difícil, quer dizer, né, com essa diversidade de cargos, quer dizer, conseguir realmente, né, preservar, né, todo mundo com uma carreira de entrevistado. Quer dizer, isso foi uma tarefa que foi sendo postergada pelas todas as presidências que passaram no IPEA desde Itamar Franco. Quer dizer, todo mundo chegava, sabia que era uma questão urgente, que era uma questão importante para a inserção na carreira, né, de Estado, mas que realmente empurrava-se com a barriga. Quer dizer, porque, né, na hora de tentar regulamentar e criar realmente uma reestruturação, né, sempre ficava um problema do que fazer, né, com um grupo de funcionários de nível médio, que seria muito difícil enquadrá-los. Quer dizer, então tinha essa questão, então foi uma questão politicamente muito sensível e ia se postergando, né? Até que, né, recentemente, quer dizer, foi feito aí, quer dizer, essa reformulada do ciclo de gestão, quer dizer, então, né, como vendo todo aí nesse projeto de lei, né, da nova carreira, e aí, quer dizer, teve que ser tentado uma coisa que apesar de não foi planejada, então tentou fazer um esforço, né, para nessa nova lei todo mundo se enquadrar. Mas o problema, né, é que com essa diversidade de cargos que a gente tinha, quer dizer, como eu falei, 12, 13, quer dizer, desde técnico de planejamento e pesquisa e técnico de administração, que são cargos de nível superior, né, até secretários e motoristas que têm carreira de direção do IPEA, Então, quer dizer, né, ficou todo mundo com essas nomenclaturas antigas. Quando chegou nessa redefinição agora, o que aconteceu? Quer dizer, começaram a criar dificuldades, né, quer dizer, para essas nomenclaturas, né, alguns cargos serem incluídos na nova carreira. E com isso, quer dizer, então começou, obviamente, quer dizer, começaram a se criar grupos, né, com interesses distintos nessa negociação, enquanto tinham cargos de nível superior que eram aptos para entrar na carreira, tinha outros cargos que não tinham carreira, um tipo, né, de função bem desenhado que pudesse, então, né, quer dizer, legitimar uma entrada. Com isso, aconteceu o quê? Então foi feito, né, tentou-se, né, uns arranjos rápidos, né, quer dizer, tentando, né, vamos ter que fazer uma redefinição, né, de cargos internos. A primeira coisa, vamos reestruturar internamente para tentar criar dois cargos ou 3 no máximo, para tentar, então, né, com a redefinição, quer dizer, enquadrar todo mundo no perfil de atividade típica. Isso é um processo que leva tempo. E não foi concluído no meio, não foi concluído há muito tempo, quer dizer, é difícil, é uma negociação longa, tem que ter um interesse da presidência, porque esse é um processo que tem que ser conduzido pela presidência da instituição, por mais que a nossa associação alertasse durante anos a necessidade disso, né, que poderia, ao longo prazo, né, custar, né, um grupo muito grande de funcionários, quer dizer, as presidências não deram prioridade a isso. Daí a associação, por mais que estimule, quer dizer, que chame a responsabilidade da presidência, ela não tem mandato para negociar esse tipo de coisa. Que a gente fez grupos de trabalho, né, sugestões de projetos de lei, quer dizer, mas realmente, quer dizer, né, isso realmente, mais que a gente faça pressão, a gente fez feito pressão sobre a presidência, quer dizer, realmente, não tem interesse político da instituição. Nós não representamos apenas os técnicos de pesquisa, certo? Eu acho que a gente tem conseguido, apesar de a fratura ainda existir, de haver aí um constrangimento na instituição, nós temos conseguido, com essa nova gestão da Associação dos Funcionários, pelo menos diminuir um pouco essa tendência de fratura, e porque nós estamos mostrando serviço, nós estamos em constante diálogo com a direção do IPEA para criar os comitês, as comissões de trabalho para tratar desse assunto com participação tanto dos associados quanto dos servidores não associados do IPEA. E, enfim, essa é a questão fundamental. O diálogo tem que ser com a direção da instituição. Infelizmente, no caso do IPEA, há pouca disposição da direção para esse diálogo.
o diálogo muitas vezes fica interrompido, apesar a despeito das nossas tentativas. Eu acho que tem que dar espaço, eu estou falando sempre da realidade do IPEA. Eu tenho realmente, inclusive, dúvidas se a nossa experiência pode ser de muita utilidade para vocês, porque as realidades são muito distintas. O IPEA é uma instituição que tem entre inativos e ativos, não sei, 2 mil servidores. No caso do IBGE, isso deve ser multiplicado aí por 10, imagino, com uma heterogeneidade também de carreiras e de categorias, talvez até maior do que a nossa. Mas, de qualquer forma, tenho a favor de vocês, eu vejo uma representação no sindicato, na Associação dos Servidores, mas é muito maior do que na IPEA. Com um interesse muito maior. Esse público que está aqui diante de nós é muito maior do que qualquer um que nós já tenhamos conseguido reunir em nossas assembleias na Associação do IPEA. De maneira que, enfim, eu não vou me estender muito mais, mas o que a mensagem principal é essa, que há de haver um entendimento entre vocês de que nem todo mundo vai para a carreira. Então a questão é discutir internamente essa readequação de cargos. Primeiro tem que, enfim, saber se é do interesse, mover uma briga para saber se vai entrar na carreira ou não, que me parece ser a questão de vocês atualmente. Tá? Enfim, é uma briga indigesta. Entrando na carreira, então o movimento tem que ser, na minha opinião, sem nenhuma pretensão de dar conselhos, é apenas uma percepção pessoal, de vocês estruturarem internamente para aí sim levarem posições consensuais à direção da instituição do IBGE. Eu vou passar adiante a palavra para os meus colegas aqui da mesa. Obrigado aos companheiros do IPEA, da FPEA. Tem alguma prioridade mais, pode ser aleatoriamente. Posso então para o companheiro Magno continuar pelo lado direito. O companheiro Magno, do Legislativo, consultor da Câmara dos Deputados. Boa tarde, gente. Eu aceito empolgado esse convite que foi formulado, porque essa é uma questão da qual tenho participado desde a sua origem. Eu sou consultor legislativo da Câmara, não sei se vocês conhecem a instituição, mas ela tem um corpo de técnicos divididos em 21 áreas de conhecimento para assessorar os parlamentares dentro daquela área de conhecimento. Então, não sou assessor de um específico deputado, sou assessor de uma matéria. Como deputado que precisa do conhecimento da gente naquela matéria, ele nos aciona. A minha área é administração de serviço público. Então, desde muito tempo, a gente tem participado desse debate, dessa discussão sobre a estrutura do Estado, sobre o que é o papel do servidor dentro da nova realidade criada a partir da Constituição de 88. E essa é uma discussão que já vem do governo Fernando Henrique Cardoso. Não se iniciou agora e certamente não vai parar nesse projeto. Esse projeto apenas faz parte desse contexto, ele tem que ser inserido dentro dessa discussão. Vocês precisam compreender essa discussão. Antes de tentar passar alguma coisa do que significa isso, do que significa esse projeto, de como ele funciona, eu queria deixar claro uma perspectiva até para o meu bom técnico, isso não ficar comprometido. Há um problema com essa matéria, com esse projeto, que é de origem. Eu não acredito que os pareceres que foram expedidos, tanto no Senado quanto na Câmara, estejam corretos. Há, na minha opinião, técnica, que não vai influenciar muito nessa nossa discussão, não precisa ser expressa para que ninguém depois diga que eu disse o contrário. Que é aprovado, tão logo retornem os trabalhos legislativos e será encaminhada a sanção.
Aí a gente não pode adivinhar o que o presidente falar, se ele vai sancionar ou não. Vamos tentar explicar para vocês o que significa então esse projeto. É um projeto muito pequenininho, com repercussões bem maiores do que o seu conteúdo. Ele diz sucintamente o seguinte: altera o parágrafo 3º do artigo 71 da Lei 11.355, que é a lei que trata da carreira de vocês, para dizer o seguinte: os ocupantes dos cargos de provimento efetivo do IBGE são responsáveis pelas atividades de estatística, geografia e cartografia multinacional, desde a lei, decorrente das competências a que se refere o inciso 15 do artigo 21 e o inciso 18 do artigo 22 da Constituição Federal. E aí esse é o acréscimo, esse fecho é o acréscimo. E, em razão das funções que executam, esses servidores desenvolvem atividades exclusivas de Estado. Esse é o ponto que o projeto pretende acrescentar à carreira de vocês, para que passe a carreira de vocês a ser caracterizada como exclusiva de Estado. E isso mudaria o tratamento jurídico que é dado à carreira de vocês. Hoje, por força desse processo que começou no governo Fernando Cardoso e foi aprofundado no governo Lula, nós temos a administração pública literalmente fracionada em dois segmentos. Um é o topo de linha, aquele que se considera desenvolver atividades mais estratégicas do Estado, e o outro é o resto. Nós temos um eixo pelo qual tem trabalhado a administração pública, que há sucessivas modificações na estrutura remuneratória, e outro que vem a rebote e que pega a sobra. A gente verifica muito bem o orçamento da União, cada vez mais no que se refere só está sendo direcionado para esse grupo de elite. E o grupo do resto está ficando com o resto do orçamento. Isso está acontecendo concretamente. Não há como enganar ninguém, nem iludir ninguém que isso pode ser revertido da noite para o dia. Não pode. Agora, ainda mais com as novidades que foram trazidas no segundo governo Lula, que é a introdução, a novidade principal, que é a introdução do critério de subsídio. O subsídio faz com que, pelo menos em termos remuneratórios, em termos de regime jurídico ainda não é assim, mas pelo menos em termos remuneratórios, o tratamento que se dá a esses servidores desse grupo de elite corresponde ao da magistratura do Ministério Público, com remunerações menores, mas com as mesmas restrições. Restrições essas que são desagradáveis em boa medida, porque a impossibilidade de quem recebe pelo critério de subsídio receber hora extra, receber adicional de salubridade, adicional de localização especial, não se tem mais nenhuma vantagem além do próprio subsídio. O subsídio passa a ser a única remuneração. Se o subsídio é direcionado de uma forma a acomodar todas as vantagens pessoais, ótimo, o sujeito não tem prejuízo. Agora, se não é, e ocorreram casos dessa espécie na implantação dessa legislação que modificou o critério de remuneração dos servidores, ocorre o seguinte: um servidor passa a ganhar a sua remuneração anterior igual, por exemplo, vamos aqui imaginar que um auditor da Receita ganhava R$20.000 somando-se todas as vantagens pessoais. O subsídio dele foi estabelecido R$19.400. Ele passa a receber R$19.400 como subsídio e R$600 como complementação do subsídio. E esses R$600 serão absorvidos pelo aumento do subsídio. Ou seja, quando o subsídio passar a ser fixado em 22 mil, ele passa a ganhar 22 mil e perde a complementação. Passa a ter toda a remuneração dele integrada a esse novo critério de subsídio. Isso é a maneira como está sendo disciplinada a remuneração dos servidores integrantes desse chamado grupo de elite. Houve dois lados aí extremos dessa conversa. Aqueles que a gente chama de brincadeira de pai de santo, que tinham muitas vantagens incorporadas, esses servidores mais antigos não tiveram nessa transposição praticamente vantagem nenhuma. Simplesmente modificaram a remuneração deles, que passou a se chamar B pelo meu valor. Os servidores
de início de carreira que não tiveram mais acesso, porque vocês sabem que dentro desse processo houve simultaneamente a extinção de todas as vantagens pessoais. A legislação parou de contemplar a incorporação de quintos, parou de contemplar a incorporação de anuentes, houve uma série de regras que paralelamente foram sendo produzidas. Então, esses servidores que entraram nesse regime desfavorecido, sem as vantagens pessoais, os novos tiveram uma vantagem inicial, porque também se criou, paralelamente a isso, uma carreira extremamente piramidal. E como a pirâmide, de fato, todas as carreiras estavam invertidas, quer dizer, quase todos os servidores estavam no final de carreira, e esses servidores não foram retirados do final de carreira, os servidores novos, para chegarem no final de carreira, estão à espera de um genocídio, da morte de boa parte dos servidores que estão no final de carreira, da aposentadoria deles, para poder ter algum espaço para progredir. Então houve um ganho inicial para esses servidores mais novos, porque eles passaram a ter uma remuneração melhor, mas ficaram enterrados, ficaram numa carreira onde eles estão bloqueados pela existência de uma pirâmide cujo topo está absolutamente lotado de gente. Quase todo mundo era fim de carreira e ninguém sabe fim de carreira, os mais antigos. Então, tudo isso vai vir aqui a discussão de vocês, vai entrar no âmbito o IBGE, se esse projeto, a gente está aqui com a nossa, dizendo que isso é muito fácil, que é o mais simples é fazer esse projeto ser aprovado no legislativo. Eu não posso aqui especular sobre o que fará o presidente da República, nem quero adivinhar, mas pelo meu conhecimento do funcionamento do legislativo, no legislativo esse projeto está aprovado. Não há mais nenhum mistério em relação ao que o legislativo fará com isso. Não posso dizer sobre o presidente da República se ele sancionará ou não, se ele vai vetar ou não. Mas isso acarretará essa discussão essencial. Os colegas aqui trouxeram a realidade do IPEA e mostraram um exemplo muito claro quanta complicação isso pode trazer, porque não é uma instituição homogênea. O IBGE, como o IPEA, tem uma diversidade confuncional, tem uma diversidade de atribuições, de atividades, de tarefas, de relativa importância sob o ponto de vista dos administradores atuais e dos futuros. Certamente, os administradores atuais, tanto quanto os futuros, farão suas escolhas e isso acarretará nessa discussão, nesse debate interno. O que não me parece, e aí também fazendo a minha ressalva, a gente não faz conselho, não dá conselho, porque se conselho fosse bom, a gente volta a querer editar todo mundo de graça, mas é claro que não há como fugir dessa discussão. O que não me parece correto é simplesmente tentar evitar a discussão fugindo dela. Ela vai existir, ela será apresentada à categoria, a categoria tem que tentar administrar isso da melhor forma possível. Não me parece, dentro desse contexto, dessa cisão que foi feita na administração pública, da tropa de elite contra o resto, que seja interessante, aqui eu até elogio a postura dos servidores do IPEA, haver um discurso. Se não pudesse ser todo mundo, não vai ninguém. Eu me recordo muito bem, nosso sindicato, na época que eu tinha um desplante de provocar minha família e fazer parte dele. Hoje eu aliviei minha família, me deram um subsídio por talvez mau comportamento na direção do sindicato. Eu não faço mais parte do sindicato, mas na época que era sindicalista, nós tivemos uma situação muito interessante que pode ser de ilustração para vocês, tanto quanto a experiência dos servidores do IPEA. Nós tínhamos conseguido aprovar um projeto de reajuste linear de 15% para os 3 grupos que compõem o nosso sindicato: Tribunal de Contas da União, Câmara de Deputados e Senado Federal. E foram 3 leis distintas, cada uma das casas leis de legislação do seu pessoal em legislação diferenciada. Mas foram 3 leis com o mesmo percentual de ajuste, uma para o TCU, outra para a Câmara e outra para o Senado. O presidente da República vetou as
uma movimentação muito grande entre os parlamentares para que esses vetos fossem derrubados. Conseguimos que houvesse uma reunião de líderes em que se chegou ao consenso que os 3 vetos tinham que ser derrubados. Deve ser feita uma sessão do Congresso Nacional com o intuito específico de derrubar esses 3 vetos propostos pelo Presidente da República. Houve uma confusão quanto à nomeação de um atual ministro, que se definiu aqui para não criar algum constrangimento, mas na época estava sendo nomeado um ministro por força de uma pressão política lá do Congresso, e o Presidente da República, já estou concluindo, o Presidente da República se recusava a nomear esse ministro, estava postergando indefinidamente a nomeação desse ministro. Por força dessa discussão entre o Presidente da República e o Tribunal de Contas, os parlamentares resolveram chantagear o próprio presidente do Tribunal de Contas, que estava fazendo, às vezes, estava aderindo à posição do presidente da República e também estava se recusando a dar andamento àquela nomeação daquele ministro, fizeram uma chantagem, tiraram o veto do Tribunal de Contas da União, achando que isso resolveria a questão de que seria nomeado o presidente, o ministro do Tribunal de Contas da União. Então ficou a seguinte situação: seriam votados 2 vetos, o da Câmara e do Senado, e não seria votado o veto dos servidores do TCU. Muitos servidores do TCU fizeram pressão para que a gente, como sindicato, dissesse: então não vota o veto de ninguém, o que seria uma completa loucura. Nós conseguimos um feito, não houve mais registro na história da República, nem de um caso lá do regime jurídico de veto derrubado. Nós conseguimos derrubar 2 vetos, que foi uma coisa extraordinária, foi um feito extraordinário, e depois nós já aprovamos, muito tempo depois, o mesmo reajuste dos servidores do TCU. Conseguimos um esforço que os servidores do TCU tivessem, a partir da mesma data, o mesmo reajuste. Se naquela ocasião nós tivéssemos adotado uma posição escrita, ninguém vai ser votado, nunca mais aquele veto vai entrar em pauta. Não haveria mais outra perspectiva para aquilo acontecer. Então, essa discussão vocês não podem travar com esse pensamento de todo mundo ou nada, porque o mais esperável, o mais normal é que seja nada. É que todos fiquem prejudicados. Enquanto que se conseguir criar uma brecha, em cima dessa brecha se pode trabalhar aquilo que é base do nosso direito, que é o tratamento isonômico. Sem uma referência não há isonomia a ser cumprida. Eu espero que eu tenha contribuído um pouco com esse debate com vocês, a gente está aqui à disposição. O voo foi marcado um pouco tarde, eu preciso voltar um pouco mais cedo. Se eu puder me colocar, mas pelo menos enquanto eu vou remarcar para a gente ter aqui um espaço de tempo para debater com vocês, para que as curiosidades que você tem a respeito do andamento desse projeto, que a gente possa esclarecer, a gente está aqui à disposição de vocês. Muito obrigado. Bom, eu quero agradecer também a presença dos 3 núcleos aqui do Rio de Janeiro, núcleo, além do Parada de Lucas, que já mencionei, núcleo da Canabarro, né, o núcleo 7 e o núcleo de PEC, que é as coordenações presentes aqui também, que os representantes da nossa palestra. Vou passar para os companheiros aqui da CBN, tá? Vocês podem usar aí. Boa tarde a todos. Nós aqui queremos agradecer o convite de vocês. Estou representando aqui, eu e o Garcia, ao presidente Léo, que teve que viajar, não pude vir aqui para poder passar um pouco da experiência dele para vocês. Mas o Garcia participou ativamente da negociação lá em Brasília a respeito dessa parte de carreiras típicas de Estado. Eu vou passar a palavra para ele e no final eu encerro mais ou menos para dizer o que está acontecendo no momento lá com a CBN. Ok? Luiz Alberto Garcia, funcionário público da Comissão de Valores Imobiliários. Comissão de Valores Imobiliários, Autarquia Pública Federal, foi criado na época do ministro Simons, no governo da ditadura. Foi criado por lei, claro, como todo órgão, como toda a administração federal é criada por lei.
E, sendo uma autarquia, um órgão pertencente ao Estado, é um órgão para cumprir o que foi determinado pela lei. Então, o objetivo é cumprir, fazer alguma coisa para o Estado e, consequentemente, atingir todo o povo brasileiro, desde o cidadão de mais alta patente até o cidadão que está inferiorizado nas camadas inferiores. Esse é o propósito do Estado e de suas instituições criadas. Então, se o funcionário público do Estado é para servir o cidadão, todo funcionário público tem que ser prestigiado, porque ele serve o cidadão. Uns com cargo de mais prestígio, outro com cargo de menos prestígio aos olhos da população, aos seus olhos, mas todos são necessários. Se assim não fosse, não estariam trabalhando. Acontece com a evolução social, política, econômica da sociedade, dos países, das nações, houve uma necessidade de se terceirizar. Houve essa terceirização, houve a evolução das carreiras, terceirização, e o Brasil também entrou nessa onda, terceirização, globalização, e vai para aí afora, esses modismos todos. Então, como o Brasil é uma república, que o seu presidente é eleito de 4 em 4 anos, uma outra administração toma posse, toma o poder. E às vezes essa nova administração tem outro modo de pensar, encarar o Estado, e faz toda essa reviravolta, essa bagunça, entre aspas, no Estado, entre os cidadãos, entre as carreiras, prestigiando aquelas carreiras que eles querem prestigiar, e desprestigiando outras. Daí toda essa confusão. Carreira típica de Estado, função pública e função prestigiada, aquilo pode ser terceirizada, não pode fazer mais parte do funcionário público. Isso seria uma decisão para a sociedade discutir e decidir. Não para o administrador de plantão. O administrador de plantão pode administrar, o Estado pode propor melhorias, pode, mas aí tem que ter a consciência de que ele também pode causar confusão. Tá? Então, já que o tema é carreira típica de Estado e subsídio, queria passar um pouco da minha experiência. Claro, o companheiro tem uma experiência e um conhecimento brilhante, que ele está no Congresso assessorando, tá? E eu estou aqui no Rio de Janeiro, eu tenho uma visão, ele tem uma visão muito mais ampla, muito mais rica. Mas na minha visão e na minha experiência, eu fazia parte, eu fui o presidente do nosso sindicato e fomos negociar a salário. Quando eu entrei para ser presidente do meu sindicato, Fernando Henrique Cardoso estava saindo de presidente e o Lula estava entrando. Mas eu fui negociar salário e melhores condições para a minha categoria ainda no governo Fernando Henrique Cardoso. E eu não conseguia nada, nem falar com os representantes nos ministérios. Ia no ministério, no planejamento, eu não falava com ninguém. Está meu companheiro aqui que pode comprovar isso. E outros companheiros também da SUSEP iam e não conseguiam falar com os interlocutores. Por quê? Porque o governo Fernando Henrique era um governo que tinha uma outra cabeça, uma outra noção de nação, uma outra noção de administração pública. Nós sofremos muito com isso. Veio o governo Lula, nos abriu uma janela, abriu várias janelas. Então foi aí que nós podemos
subsídio não foi criado no governo Lula. O subsídio está na Constituição. Eu não sei se foi criado junto com a Constituição ou se foi emendado na emenda. Eu não sei se foi. Foi emenda. Qual? Emenda 19. Então, já foi uma alteração da Constituição. Dizem que era... Constituição cidadã, mas tudo bem, ela pode ser alterada, mas foi alterada, remendada, a gente até desconfia, né, se a gente ganhou direito ou perdeu. Mas vamos para o subsídio. Na época, pela minha experiência, pelo que eu pude entender, o subsídio foi criado para categorias mais altas, a quem o governo queria dar prestígio, principalmente para o judiciário. O judiciário foi contemplado, que no judiciário existem muitos problemas, salário do juiz. O juiz, eles querem ganhar, querem ter prestígio, querem ter uma boa remuneração, e como a República é uma só, e são 3 poderes, não pode haver muito descolamento entre os salários das carreiras mais altas. Então foi um modo, na minha opinião, que o governo achou para descolar salário do judiciário, principalmente do juiz. Tá bem? Mas como foi uma boa iniciativa e houve ganhos salariais, as outras categorias, até funcionários de outros poderes, também almejaram o subsídio, principalmente o pessoal da Receita Federal. Os técnicos da Receita Federal, outrora, os melhores remunerados pela República, eles vinham perdendo prestígio e remuneração desde a época dos militares, porque os militares sempre almejaram ter os maiores salários. Mas houve um declínio, um desprestígio na carreira. Mas eles, como são arrecadadores de impostos, o prestígio dele é patente, né? Todos reconhecem. O cidadão brasileiro reconhece o prestígio, reconhece a função, né, do funcionário da Receita. Já um funcionário da CBN, talvez o funcionário do IBGE, a população não tenha uma transparência suficiente, porque eles não sabem o que a gente faz, não sabem da importância das nossas carreiras. Está aí toda a nossa luta de ir no Congresso, tentar fazer leis para recompor nossos salários. Às vezes a população pensa que nós queremos muito, queremos ser privilegiados. Não, é só uma recomposição. Nós não estamos ganhando nada além que já ganhávamos ou que merecemos. Tá? Porque a nação trabalha e a arrecadação é para todos nós. Se arrecada, mas é para pagar salário dignos, né, chefe de família, para todos. Tá? Eu acho que se inventa aí muita coisa. Agora é atividade típica de Estado. Poxa, aí houve resistência nesse termo, atividade típica de Estado. Não pegava bem, né? Aí carreira típica de Estado. Desculpe falar isso, mas é o meu sentimento. Eu sou privilegiado por isso, por ser considerado a carreira típica de Estado. Mas eu vejo o cidadão, aquele que está prestando serviço até menos nobre aos nossos olhos, né? Um faxineiro, um datilógrafo agora não tem, né? Mais um operador de máquina. Eles são profissionais importantes, mas não têm o prestígio e a visibilidade que o cidadão brasileiro conhece, né? Ele não tem essa visibilidade. Então, é preciso que as nossas instituições vá ao Congresso, vá à sociedade e realmente falem: nós somos importantes, nós fazemos isso é importante para a população, não só o trabalho do juiz, não só o trabalho do técnico federal no Congresso, mas todos nós temos esse prestígio. Na área privada existe um termo
que o funcionário ele tem que se manter sempre em atividade, sempre fazendo curso para ter o quê? Empregabilidade. Porque se ele for demitido, ele tem condições de ser obter um outro emprego, porque ele está cuidando da sua profissão desse emprego. Esse é o que eu chamo de empregabilidade. Nós, na carreira pública, também temos que ter essa preocupação, mostrarmos para os nossos dirigentes, para a população, a importância que nós temos. Né? A população não sabe o que o funcionário da CBN faz, o funcionário do IBGE faz. De 10 em 10 anos, tem censo, vai bater na nossa porta, vai chatear de noite, mas isso é importante. Nós temos que mostrar isso sempre para os nossos congressistas, a nossa importância, porque senão nós vamos viver assim. Muda a administração, agora não é mais carreira típica de Estado, é uma outra carreira. Nós temos que mudar, gastar muita energia, muito dinheiro para mostrar que nós somos válidos, nós fazemos um bom trabalho, um trabalho necessário. Então, essa é a minha noção de Estado. Tá? Mas voltando à minha experiência, quando nós fomos discutir aumento salarial no governo Lula, nós constituímos um grupo muito poderoso lá, o pessoal da SUSEP, do Banco Central e do pessoal de gestão, que é um pessoal que tem prestígio, que foi dado prestígio ao governo Henrique, e o governo Lula ratificou esse prestígio. E também, não posso deixar de falar, do pessoal da Polícia Federal, que tinha um salário baixo, não era considerado, muitos não eram considerados nem de nível superior, que de um certo modo, o governo Fernando Henrique deu um upgrade nessa carreira, melhorou, e está aí, melhorou o salário, está aí a Polícia Federal fazendo operações que você, há tempos atrás, duvidava que era capaz de fazer a Polícia Federal. Então, já que a Polícia Federal obteve o prestígio, o salário, aumentou o salário, eles foram à luta, eles tiveram treinados, tiveram curso, capacitados. Então, nós buscamos melhores salários, capacitação, atualização e continuar prestando um serviço digno, um serviço desnecessário, um serviço atualizado para a população, porque esse é o objetivo, não só ser prestigiado, ganhar bem, mas que a população possa ter orgulho de dizer que o imposto que ela paga, ela vai ser retornada como um serviço. Eu tenho pouco tempo, mas aí, quando nós vamos discutir, na minha cabeça, eu não fui discutir subsídio, eu fui discutir salário digno, salário atualizado, salário que eu possa educar meus filhos, dar uma boa educação para meus filhos e formá-los como cidadão. Entendeu? Mas o grupo que estava em Brasília já tinha algumas informações que o governo ia prestigiar aqueles que iam ser pagos por subsídio. Tá? Então, então o meu grupo, no primeiro dia, votou: vamos ser remunerados por subsídio. E eu não sabia que era subsídio, mas eu desconfiei. Quem está em Brasília está querendo subsídio, isso vai ser bom. Quem tem subsídio o pessoal são os juízes, e o pessoal da Receita Federal também estava pleiteando, e o pessoal da Polícia Federal também queria. Então isso é bom, sabe? Na nossa época, nós que temos um pouco, mas eu tenho 31 anos de CVM, subsídio era um outro termo, era uma outra coisa. Subsídio era aquilo que o governo dava para as empresas para elas investirem, era parte do imposto que eles cortavam para investimento, né? Ou para alguma despesa. E eles criaram o termo de subsídio como remuneração. Agora, remuneração, o que eles fizeram com esse subsídio? Eles tiraram
que não era pago pelo subsídio tinha uma carreira com vários níveis. Na CVM já tivemos 30 níveis, por último 18 níveis. E que eles fizeram? Aumentaram o salário, deram o subsídio, cortaram todos aqueles que chamam penduricários, né? E aumentaram o salário. O salário do subsídio, para a nossa carreira, para a nossa categoria, houve um aumento. Se a gente não tivesse subsídio, nós teríamos o aumento, tudo bem, mas não no nível do subsídio. E a nossa carreira voltou para 12 níveis. 12. Era 18, nós conseguimos o subsídio e caiu para 12 níveis. Na carreira do judiciário, são 3 níveis. Se começa um nível alto, você no judiciário tem mais 3 níveis. No governo do PT, para a administração, eles tinham uma ideia, até que não se fala mais agora, para na sua carreira você entrar como soldado e poder sair como general. Isso até no exército não é possível, porque você, só em tempo de guerra, né? Você tem que fazer academia militar para ser general. E nem todos conseguem ser general. O perigo do subsídio é isso. Você tem um topo alto, mas talvez nem todos consigam ser general, né? Porque eles vão barrar dos programas de subsídio, eles vão barrar você para você não subir na carreira. Só como exemplo, na CVM, na minha carreira de quase 20 e poucos níveis, eu cheguei ao topo da carreira com 14 anos. Pessoas que chegaram depois de mim, que chegaram ao topo da carreira com 6 anos. Então o governo viu que aqueles níveis não estavam sendo respeitados. Então, tudo bem, eu vou dar subsídio e vou dar um novo plano de carreira para vocês, com barreiras, com acessos restritos, e esse é um problema. Então, o inicial do subsídio é alto, o final é alto, mas para se chegar ao topo se demora mais. Não tem, como o companheiro falou, não tem mais quinquênio, não tem anuênio, que eu acho que isso é ruim. Você não tem anuênio. Anuênio é um prestígio para aquele que iniciou há 30 anos atrás e tem um diferencial de salário. É justo ou não? Não sei. Eu acho que é justo. Pelo menos o anuênio nós deveríamos ter, que seria prestigiar aquele que passou 30 anos com salário baixo, salário alto, salário baixo, fazia uma gangorra, e você no final da carreira, você tem uma diferencial do que aquele que não quis uma carreira pública, só está vindo para a carreira pública agora, porque o salário está mais alto, de algumas, né? Mas é isso, esse é um dos problemas que eu vejo no subsídio. Muito obrigado. Eu só quero terminar aqui dizendo o seguinte: na CVM, como na SUSEP, como no IPEC, todo o nível intermediário foi prejudicado no sentido de não ganhar como subsídio e ainda ter um salário ficar bem inferior do que os técnicos do Banco Central, os técnicos da Receita, os técnicos de planejamento e orçamento. Eu represento os agentes executivos da CVM no sindicato e temos lutando lá, tentando convencer ao planejamento que eles fizeram besteira, colocando nós como um cargo isolado, inventaram lá. Se você tem um nível padrão e uma classe, você tem uma carreira, isso é bem explícito, mas eles estão tentando complicar para não conceder o valor do subsídio para os agentes executivos da CVM, SUSEP e os auxiliares do IPE também, do pessoal administrativo. É uma luta que vocês vão ter, quem for do nível intermediário, os outros cargos. Pode ser que o governo dê o subsídio para um determinado nível e não dê para outro.
E isso é uma coisa que vocês têm que lutar, porque se eles fizeram isso com o Banco Central para todo mundo, a isonomia tem que ser igual para todos. Não pode ter você no órgão ganhar um salário de subsídio e ter uma aposentadoria de 100%, tendo o intermediário se aposentando por 50%. Isso é isonomia. Inclusive, eu quero deixar bem claro para vocês se alertarem nesse sentido. Uma boa tarde para vocês aí, agradecer. Bom, Luiz Fernando, então, ele vai passar aqui a posição da Executiva Nacional da CBGE, que para alguns até o momento ainda não compreendeu, ou enfim, a gente ainda não foi bem explícito na nossa posição em relação a esse projeto. Então, o companheiro Luiz Fernando, que é diretor da Executiva Nacional. Boa tarde a todas e todos os companheiros. Vou pedir desculpa, mas possivelmente vou ficar de costas em algum momento para vocês, mas não é nenhuma forma de não querer ver. Primeiro é um prazer estar aqui compondo a mesa com os companheiros e ter também a forma de abrir esse diálogo, retomar esse diálogo depois de tantos anos com os companheiros e as companheiras aqui de Paranaguá. Eu queria, enfim, vou apressar a minha intervenção, até porque o mais importante, na minha opinião, e possivelmente das companheiras e das companheiras, é o debate que vai ser feito com as demais entidades que aqui estão presentes. A posição da Executiva Nacional, ela sempre foi clara e sempre foi explícita. Qual é? Há uma impossibilidade, por ser representante dos trabalhadores e das trabalhadoras do IBGE, de abrir-se mão de representar parte dela. Isso quer dizer o quê? Não dá para fazer sindicalismo para metade e nem para o grupo. A categoria é o todo. Embora haja diferenciações na categoria, e elas são diferenciações saltadas pela atividade profissional, não dá para a representação sindical dessa categoria escolher quem representar. O sindicato não pode representar doutores, não pode representar mestres nem artistas. Ele representa a categoria que é composta por doutores, mestres e artistas. Então essa é a posição da CBGE Sindicato Nacional. Essa é a posição da Executiva Nacional da CBGE Sindicato Nacional. Representar a categoria. E representar a categoria abre um debate que é o pressuposto da forma como a categoria se organiza para fazer o trabalho. É a carreira. E esse pressuposto foi efetivamente abandonado quando você traz de volta ao debate. Quando você traz de volta ao debate algo que foi derrotado na história do movimento sindical, que é o modelo tucano de administração, que é o modelo Bresser Pereira de administração, que é o criador das carreiras e atividades típicas de Estado. Isso nós derrotamos no decorrer da nossa história. E agora, com o auxílio luxuoso da nossa categoria, essa questão volta ao debate. E essa questão volta ao debate de maneira em que ela é irrecuperável. Ou seja, não tem mais como não aprovar a lei no Congresso Nacional. Isso, companheiros e companheiras, eu posso ser contra a favor, quero deixar um parênteses. Sou contra, absolutamente contra, radicalmente contra a qualquer vinda. Eu não sou só contra esse projeto. A qualquer coisa que o dedo do canato fez, eu sou contrário. Pode ser até interessante, que é difícil do ponto de vista dos trabalhadores, mas eu sou contrário. Desse ponto de vista, eu quero dizer que trazer isso é um desserviço ao problema que nos é dado hoje, o que fazer com essa instituição, que é um debate que nós vamos ter que levar adiante. Entre esse debate, essa hora, vou contar uma pequena experiência de quem ficou dos anistiados, né? Que foram 17 anos para que os anistiados voltassem ao IBGE. E voltaram como? Embora a desinformação gráfica diz que voltou por causa do governo Lula. É uma grossa mentira. Não é nem verdade, é mentira. Voltou porque a nossa entidade sindical, representando os trabalhadores dessa entidade, ganhou na justiça. Porque o governo Lula, através da direção do IBGE, só queria anistiar 14 companheiros. 14 companheiros de 144. Essa é uma pressa. Por que eu estou colocando essa questão?
questão? Para explicitar e tornar claro? Sim, mas para trazer ao debate uma questão que é concreta quando se coloca o debate que foi feito com as bases. Como você vai debater com uma instituição, com a direção de uma instituição que tem como pressuposto cortar pessoas e não levar pessoas para dentro dela? Qual o debate que você vai dar? E nós não estamos falando de qualquer coisa, nós estamos falando do resgate por lei da anistia de 144 companheiros e companheiras, que eles só queriam anistiar 14. Isso saiu de diário oficial. Quem é que diz agora? Porque os companheiros, eu me lembrei disso, porque os companheiros colocaram 17 anos depois, ainda estão debatendo quem é que vai ser carreira típica de Estado ou não. Nós passamos 17 anos para saber se eram 14 ou 144 que seriam anistiados. Voltamos os 144 por força de decisão judicial. Depois da decisão judicial, muito depois da decisão judicial, a Comissão Especial Interministerial resolveu anistiar os 144 trabalhadores e não os 14, porque já tinha decisão judicial. E até hoje estão recorrendo e estão perdendo. Olha o debate que nós nos metemos. Nós nos metemos no debate em que nós não temos absoluta certeza da configuração da instituição que sai depois da aprovação desse projeto. Nenhuma. Nós não temos certeza absoluta de quem é que vai fazer parte da tal atividade ou tal carreira típica de Estado. Porque no limite, embora possa parecer diferenciado, no limite são iguais. Quem é que vai ser carreira típica de Estado? Quem é que escolhe a legislação? Os companheiros do IPEC acabaram de dizer que não, que foi o debate feito pela direção da instituição que definiu o que seria e quem não seria. E esse debate se deu na Casa Civil para onde vai o projeto agora. Quem será ou não será? Então, uma escolha que nós vamos ter que fazer. Do ponto de vista histórico institucional, não interessa mais a posição da Executiva Nacional, embora a posição da Executiva Nacional fosse, desde o início, ou todos ou nenhum, e fomos derrotados pelos fatos. E não tem problema perder. O que tem problema é perder para nós mesmos. O que tem problema é que quando nós vamos colocar essa categoria frente ao seu futuro, quem vai ter futuro dentro da instituição? Nós não sabemos a resposta. Ou melhor, nós sabemos. A experiência aqui colocada pelos companheiros nos disse quem serão aqueles que irão para a carreira e atividade típica de Estado. Nível superior, acabou. Nível médio, depois de 17 anos, aí está discutindo se vai. Vamos ficar 17 anos nessa discussão? Então, agora, frente aos escombros que esse projeto traz, frente à tragédia que esse projeto representa, do ponto de vista político e sindical, traz de volta o rei do Tucanato, do ponto de vista institucional, traz uma questão: como nós vamos fazer um debate para que a maioria de nós não fique tão prejudicada como isso aparentemente vai ser? Como é que nós vamos conduzir esse debate? Essa é a interrogação. Não adianta dizer que vamos fazer greve, que vamos pressionar. Podemos fazer greve de 100%, podemos pressionar de 100%. Agora, a princípio, já temos os aposentados estão fora. Quem é que dentro desse debate, já que a legislação não permite que seja 100%, mesmo que nós queiramos, mesmo que nós façamos greve de fome e suicídio na frente do Palácio do Planalto, a legislação não permite isso. Quem é que nós vamos definir do ponto de vista do debate? É isso que agora nós vamos ter que começar a conversar. É essa a questão. Do ponto de vista institucional, a CBGE, a Executiva Nacional da CBGE vai se reunir nesse final de semana. Daí nós vamos começar a tratar esse debate, mas sob o signo da derrota. Qual foi a derrota imposta ao movimento dos trabalhadores do IBGE? É a maior dela nos últimos 20 anos. Nós vamos ter que escolher quais companheiras e quais companheiros nós vamos matar. Porque quem for ficar vivo nesse processo não é a categoria. Quem vai ficar vivo é quem tem a possibilidade de discutir e não fazer pressão dentro desse modelo que é excludente de gestão do Estado, que foi feito no tempo do Tucanato, foi radicalizado no governo do PT, e nada se avizinha na eleição que vai ser definida agora, que haja mudanças nesse modelo. Aqueles que terão botar na mesa o fato de
não são mais eles, seremos nós. Isso, companheiro, lamentavelmente, não é só uma derrota. Isso é capitulação frente a um projeto que nós havíamos derrotado. Obrigado. Bom, agradecemos aí as apresentações dos companheiros que puderam as partes de suas experiências, né? E agora a gente vai fazer algumas inscrições, né? O tempo nos permite, sendo que a gente tem alguns, mas já tem seu tempo aqui já comprometido, mas vamos fazer um esforço para poder responder. Então, aqueles companheiros que quiserem fazer uma intervenção, uma inscrição, por favor, pode vir aqui na frente, que a gente vai fazer. Eu não sei assim, eu estou com condição de anotar aqui as inscrições, tá? Tá, você já está bom. Não, digo assim, uma coisa anotada. Vou aqui o Paulo, né? Paulo. Tá? Sidney. Paulinho. Peraí, Paulinho Canubal. Tá, vou me inscrever aqui também, estou interessado em falar. Oi, Miguel. São 5 minutos. Tá. Tem alguns já inscritos, até o Miguel está aqui, tá? Martins. Sobre isso é que está sendo feito agora, em que a gente já tem um debate quase que já no final e as pessoas estão esperando fazer questionamentos. Então eu comuniquei vocês por ofício, né? Já tem 2 dias, isso poderia ser uma organização, fazer parte até da mesa, não houve manifestação. Mas tá bom, eu não. Acho que nós todos queremos que vocês se manifestem aqui e tal, enfim. Até seria possível o pessoal da Avenida Chico também tivesse, mas toda vez que a gente convida. Enfim, Paulo, eu vou fazer o seguinte, eu posso, está escrito você,
e o Sidney. Vocês podem dividir pelo menos 15 minutos? Ah, então tá bom. Sim. Marca aí, boa tarde a todos. Boa tarde aqui aos presentes, companheiros sindicalistas aí do movimento dos servidores públicos. Primeiro eu queria só falar para vocês o seguinte, os companheiros aqui que não sabem, tem mais jornal para dar para os companheiros convidados, quem não tem o jornal, o pessoal da base já quase todo mundo já tem. Quem não tiver, será no mundo. É do nosso projeto, da nossa luta aqui do nosso projeto do 6127. Aí falar para os companheiros o seguinte, que esse debate aqui já houve aqui na base, tem quase um mês, tem mais de um mês um pouquinho, fizemos debate.